Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa estar orientando, que Ele possa estar conduzindo essa conversa de hoje. Na verdade, o Espírito Santo tem me incomodado a respeito do meu testemunho. E eu, se não fosse o poder do Espírito Santo de Deus, se não fosse a renovação e se não fosse para honrar a Jesus, eu jamais falaria sobre isso. Mas como é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, eu tomei a decisão de falar. Eu me chamo Roberto Justino, tenho 54 anos de vida, sou de uma família simples, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Meu pai, sou o sexto filho caçula. Fui criado para cuidar do meu pai e da minha mãe. Isso é meio complicado porque amei demais meu pai e minha mãe. E não precisava de ter sido criado dessa forma, porque de uma certa forma parecia que tudo que eu fazia era amaldiçoado, que nada dava certo. Inclusive fica uma dica para as mães, que quando criarem seus filhos, não fiquem falando para eles assim: quando mamãe ficar velha, você vai cuidar de mim, fazendo chantagem emocional. Principalmente quando você tem 3, 4, 5 anos de idade, isso fica dentro de você. Eu não sei por onde começar, porque a história é longa. Vou tentar sintetizar ela o máximo possível para que não fique cansativo. Meu pai e minha mãe meu pai, por exemplo, ele orava muito. Todos os dias às 6 horas da tarde ele orava. Ele era um homem muito simples, muito severo, mas muito correto. E minha mãe era simplória demais, mas ela era daquelas pessoas que gostavam de, por exemplo, de passar no sacolão, pedir o cara o resto dos legumes, as coisas que estavam estragando, lavava tudo, cortava as partes estragadas, dividia em sacolas e dava para os pobres, ia lá dar para os pobres. Mas ela era espírita, kardecista, né? E eu sim, com 3 anos de idade, na casa dos meus pais, meu irmão estava me segurando na janela, o outro veio e deu um susto nele e eu caí do primeiro andar do prédio de cabeça na calçada e graças a Deus estou vivo até hoje. Então eu fui começando a puxar as coisas lá de trás para ver por que as coisas aconteciam comigo e de uma certa forma não me atingiam. Por exemplo, aos 18 anos eu tinha um grupo de break e fui chamado para poder ir numa cidade na divisa de Brasília. E resumindo, não pude ir e pedir uma pessoa para ir no meu lugar. Isso é até meio difícil de contar, porque teve um acidente e essa pessoa morreu. E eu carreguei isso dentro de mim por muitos anos. Mas eu não entendia o propósito disso. Por que essas coisas aconteciam comigo? Por que meus sonhos, minhas realizações eram frustradas? Por que meus relacionamentos não duravam? E ficava com isso, né? Vivendo isso. E eu tinha dentro de mim um sentimento de que eu ia morrer aos 35 anos de idade. Eu carreguei isso durante muito tempo na minha vida. E, como falei, meus relacionamentos não davam certo e com 35 anos de idade tive uma desilusão. E com essa desilusão eu pensei em tirar minha própria vida. E nesse dia que eu pensei em tirar minha própria vida, eu pensei em ir numa igreja, que chama Igreja Comunidade Cristã da Zona Sul, em Belo Horizonte, do pastor Neif. E fui lá para despedir, conversar com Deus, falar com Deus sobre
o que tinha acontecido na minha vida, sobre os meus sentimentos, sobre a forma que as coisas haviam acontecido até ali e por que eu ia tomar aquela decisão, e queria despedir dele, principalmente dele. E por incrível que pareça, ele tinha marcado um encontro comigo essa noite. Cheguei na igreja, a igreja grande, na Avenida do Contorno, para quem conhece em Belo Horizonte, onde era a antiga Brinquedolândia. Morei por ali a minha vida inteira, a minha infância inteira, cresci ali naquele bairro. Ali era a loja dos brinquedos para mim. Depois virou uma academia de capoeira, até que enfim se tornou a igreja. E mal eu sabia que naquela noite, na igreja vazia, tinha só umas cadeiras na frente ocupadas, o pastor pregando e eu ali no fundo sentado. Na verdade, eu parecia um bicho. Eu tinha um cabelo aqui atrás na cintura, usava um casaco de mais de 20 anos, uns 15 a 20 anos, e todo furado de brasa de maconha. Era um maconheiro, era um alcoólatra, era um drogado, prostituído do sexo ruim, estragado, um general do inimigo. Um general do inimigo que fazia festas onde as pessoas chegavam e falavam assim: desse lado da casa é para os careta, desse lado da casa é para os doidão. E nessa noite, tudo que foi falado lá na frente pelo pastor, que nunca tinha me visto, foi tocado no meu coração. E Deus falou comigo imensamente naquela noite. Eu era tão obscuro que quando o pastor fez uma campanha lá na frente, um apelo, falando: Deus manda te avisar que hoje é a sua única oportunidade de voltar atrás, de corrigir o teu passado e virar uma nova criatura. Se você quiser e tiver ouvindo a voz dele, que você levante e venha aqui na frente. Eu levantei. Na hora que eu levantei, as pessoas, de tão cabuloso eu era, de tão energia pesada eu era. E eu fui ali, aceitei Jesus como pastor, e o mais surpreendente, voltei para minha casa. Voltei para minha casa, eu morava num quarto de aluguel. E quando eu olhei no espelho, eu não me reconhecia. Jesus fez uma coisa incrível, impressionante. Eu não me reconheci no espelho, eu era uma pessoa totalmente diferente. Eu olhava e falava: quem é essa pessoa que eu não conheço? Jesus me fez largar nesse momento cigarro, bebida, droga, prostituição, palavrão, enfim, tudo aquilo que era desprezível em mim. E por ali eu passei 2 anos frequentando a igreja. Cheguei a conviver na casa onde tinha o escritório do pastor, onde tinha a escola sobre a Bíblia, bíblica, onde tinha consultório de dentista, onde tinha a diretoria da igreja, e ali eu fiquei. Precisava levar alguma coisa, uma cesta básica, eu estava ali à disposição. Precisava levar alguns irmãos em alguma comunidade, eu estava ali à disposição. E fiquei por 2 anos ali. Nesses 2 anos, eu tentei de tudo converter alguém da minha família, e pelo contrário, fui atacado poderosamente pelo inimigo, através dos meus familiares, através dos meus amigos, que me chamavam de louco, que me chamavam de ai meu Deus, como que eu posso falar? Fugiu na cabeça aqui agora. De desequilibrado,
que aquilo era para pessoas que não tinham cultura, que aquilo era para pessoas que não tinham esclarecimento, que eu era uma pessoa culta, tinha esclarecimento, que eu não caísse nessa lavagem cerebral. Mas eles não entendiam que comigo havia um processo onde eu conheci o Deus verdadeiro, o Deus vivo. Aquele que, quando eu estava sem dinheiro no quarto, com fome, sem condições de dormir por fome, e eu falava: Senhor, que vontade de comer uma fatia de pizza, alguma coisa que pudesse me alimentar. E a porta do quarto batia. Eu falava: quem é? Ô irmão, nós estávamos numa pizzaria ali, sobrou essas 2 fatias de pizza. Aí nós pensamos assim: vamos levar para abençoar o irmão ali. Era o Deus que eu servia. Um dia teve o Cezinha, que é um pastor amigo meu da igreja, casado com a Rebeca, filha do pastor Nick. Um dia pediu para mim poder levar uns meninos do Corredores do Reino, que é uma obra assistencial que ele faz lá em Belo Horizonte, no Morro das Pedras, que é um morro bravíssimo. E ele falou: Beto, você leva os meninos em tal lugar, me deu o endereço, me deu a chave da Kombi e depois você entrega a chave do pastor Eduardo, acho que é pastor Eduardo mesmo, que ele vai ter que fazer um trabalho com outros meninos e depois mais tarde você pega com ele de novo e volta para buscar os meninos. E aí eu fui com os meninos. Na verdade não tinha um endereço. Os meninos foram me indicando o caminho. Mas a minha preocupação é que era um bairro que eu não conhecia, bairro perto do Planalto, lá no Belo Horizonte, região norte lá. E eu fui o tempo todo dirigindo a Kombi, pensando assim: chegar lá eu tenho que arrumar uma caneta, arrumar um pedaço de papel para me anotar o endereço, porque 5 horas da tarde eu tenho que voltar para buscar os meninos. E chegando lá, fiquei igual doido procurando essa caneta, não consegui achar. Eu falei: vou ter que gravar mesmo. Aí cheguei na placa da rua, tava lá: Justino da Conceição, sobrenome do meu pai, sobrenome da minha mãe. Falei: como é que esquece o nome, sobrenome do meu pai e da minha mãe? Então não precisava anotar o endereço. E comecei a ir alegar para o pastor Eduardo para poder entregar para ele a chave da Kombi. E não conseguia falar com ele de jeito nenhum. E tinha hora para ele buscar os meninos na fazenda lá. Era uma fazenda de recuperação em Itabirito, numa cidade a 70 quilômetros de Belo Horizonte. Me desculpem se às vezes falta um pouquinho da memória e tal, é porque são coisas que passaram há mais de 20 anos e eu estou tentando simplificar também e contar o mais rápido possível. E eu não conseguia falar com ele. E eu falei: eu vou ter que ir lá buscar esses meninos. Só que eu não tinha o nome do lugar que eles estavam, não tinha o nome da rua que eles estavam e não tinha nada de referência. Só tinha uma referência: a cidade, e que o bairro tinha um nome engraçado. E lá vou eu, saio de Belo Horizonte, debaixo de uma chuva, caminho de Ouro Preto para Itabirito, um chuvão caindo e eu louvando a Deus e agradecendo a Deus, e fui. Cheguei na cidade, entrei na avenida principal da cidade, atravessei a avenida toda, me deu vontade de ir no banheiro, parei no posto de gasolina, fui no banheiro, voltei, estava quase no final da cidade. Falei: meu Deus, para onde eu vou, Senhor? Eu acho que eu vou ter que voltar em Belo Horizonte, vou ter que dar um jeito de achar o pastor Eduardo para poder entregar a chave da Kombi para ele vir buscar esses meninos. Mas aí o Espírito Santo falou tipo assim comigo, botou no meu coração, tipo assim: vai mais um pouquinho, vai para frente, vai até o final da rua e vê. Aí eu fui até o final da avenida. Chegou no final da avenida, eu olhei para a esquerda assim, tinha uma ponte de ferro velha com um rio de água barrenta assim, e uma estradinha correndo do lado do rio com uma plaquinha pequenininha escrita assim: B. Beção, bairro Beção. Eu falei: ué, bairro Beção, nome é engraçado. De engraçado não tem nada, para mim é bênção. Vou nesse lugar. Aí fui nesse lugar, subi a estradinha de asfalto, sinal que chegou em cima da montanha assim, a estradinha virou de barro e bifurcou para 2 lados. Eu falei: para que lado que eu vou, meu Deus? Vou para esse lado aqui. Segui. Chegou lá na frente, eu falei: meu Deus, não vou achar esse lugar não, vou voltar para Belo Horizonte. Parei o carro: vou voltar para Belo Horizonte, o senhor me desculpa. Então, na hora que eu olhei pro lado assim, a placa escrita assim: Fazenda Novo Mundo. Eu falei: Fazenda Novo Mundo? Bairro Beção é aqui nesse lugar. Entrei, era nesse lugar. Então assim,
eu tive uma experiência com Deus no sobrenatural. E o mais engraçado é que a semente que caiu no meu coração foi a semente que caiu no meio dos espinhos. Aquela que foi sufocada pelos espinhos, pela família, pelos amigos. E eu acabei voltando, caindo para o mundo. Caí para o mundo e experimentei a sensação que diz que a porca lavada deita na lama e se suja de novo. E o cachorro come seu próprio vômito. Resumindo, tive uma experiência horrível. E eu entendi porque Satanás rugia ao meu derredor como um leão, querendo me derrubar, querendo me tirar da presença de Deus. Porque aquele que muito é dado, muito é cobrado. E eu entendi também que a glória da segunda casa ia ser maior do que a primeira. Eu achei, quando eu estava no mundo, Satanás foi me usar a ponto de eu ir parar num terreiro de Umbanda. Ele me colocou para ser noivo da filha da mãe de santo. Mas eu fiquei só 6 meses nessa experiência, que para mim foi desgastante. Eu estava deprimido, minha mãe achou que eu não saía para comer, para fazer mais nada. Minha mãe me achou que ia me ajudar, me levando para esse lugar. E eu já estava fraco espiritualmente, já tinha caído, já estava no mundo, já estava lameado e a legião já tinha voltado para dentro de mim. E eu fui parar na Umbanda. E na Umbanda tentaram me usar com as visões que Deus tinha me dado. Mas um dia eu caí na real. Cheguei para a mãe de santo e falei, uma semana antes do casamento com a filha dela. Ela já tinha planos para me comprar com dinheiro, com a casa que ela estava construindo para a filha dela, para a gente morar. Queria que eu trabalhasse no escritório de contabilidade dela, que era o maior da cidade. Resumindo, eu cheguei para ela e falei, não amo sua filha, não quero não quero fazer isso com ela, não quero levar ela para uma vida de infelicidade e nem quero levar isso para mim. Ela me acusou de tudo quanto é tipo de nome que você possa imaginar, falou que eu sou o tipo de pessoa que cuspo para cima para cair o cuspo no próprio rosto e que isso não iria ficar assim não, que eu iria colher o que eu plantei. Saí dali, fui viver minha vida. Dali para frente as coisas desandaram a um ponto que vocês não fazem ideia. Perdi praticamente toda a minha confiança, não conseguia arrumar trabalho, não conseguia arrumar sustento, fiquei dependendo dos outros. Voltei para casa da minha mãe para morar na casa da minha mãe, decepcionado de outro relacionamento. Foi quando um dia minha mãe me ajudou a construir uma casa, para me ter essa casa. Mas aí ela me ajudou e meus irmãos foram morar próximos lá, um irmão mais velho, um outro, um que tinha problema de alcoolismo, o outro que era regido por mamon, que só pensava em dinheiro. Resumindo, tivemos brigas, inúmeras brigas. Essa cicatriz que eu carrego no rosto é do Natal na minha casa, que o meu irmão mais velho teve a ousadia de me quebrar uma taça no rosto. Mas isso tudo eu vim entender que era no plano espiritual. E a gente tem que enxergar isso, irmão, porque a gente tem que tomar um passo de fé. O meu aconteceu inexplicavelmente porque Deus me separou no ventre da minha mãe, porque a obra que Ele tem para fazer na minha vida é muito grande. Eu ainda não sei qual é, Ele vai revelar ela a mim, mas eu sei que Ele anda comigo e eu sei que Ele orienta os meus passos. Ele me deu de presente uma mulher virtuosa. Essa mulher, ela chegou na minha vida trazendo luz, trazendo paz. A gente teve muitos atritos porque ela era de família cristã e eu já tinha, como diz, deitado na lama. Brigamos muito no começo. Perdemos tudo que tinha, tudo. Perdi minha casa, perdi tudo. Eu tinha uma pessoa louca na rua que tinha carteirinha de louco, que era parente de policial na cidade que a gente morava, lá no sul da Bahia, que corria atrás da gente em qualquer lugar que eles nos vissem para tentar me matar.
na frente de polícia civil, na frente de polícia militar, fui parar no fórum. No fórum o promotor falou comigo que se ele me matasse não acontecia nada, que se eu matasse ele arruinaria a minha vida, e eu sou filho bem educado de um pai honesto, de um cidadão trabalhador, que não fui criado para matar ninguém. Peguei minha casa que valia um dinheiro, vendi por 1/3 do dinheiro o mais rápido possível, saí dali, fui morar em outro lugar e perdemos tudo. Perdemos tudo, mas não perdemos a dignidade. Fomos aí dali do norte do Espírito Santo, fomos para o sul do Brasil, Santa Catarina, morar em Pomerode, a cidade mais alemã do Brasil. Chegamos lá achando que íamos conseguir arrumar a nossa vida lá, não conseguimos, voltamos. Voltamos com o carro todo multado, com documento vencido, todo cheio de coisa, com os pneus carecas. E aí passando na polícia em Minas Gerais, rodoviária, e o policial estava parando uma pessoa, eu falei, vou acelerar um pouquinho para ele passar rápido por ele, para ele não dar tempo de me parar por causa do carro. Mas quando ele viu que eu estava acelerando, ele entrou na frente do carro e mandou parar. Mandou parar e virou e falou assim, como você tem coragem de passar na frente da polícia na velocidade que você estava passando? Eu falei, você vai me desculpar, senhor, eu tô com meu carro irregular, eu tô voltando para a Bahia, eu estava morando no sul do Brasil, tem eu e minha esposa dentro do carro, a nossa mudança, o carro está todo irregular, eu não tenho condições de parar aqui, porque nem dinheiro para comer a gente não tem. E ele pediu o documento do carro, ele olhou, e realmente ali Deus deu um livramento. Ele virou e falou, você segue a viagem, mas nunca mais passa pela polícia desse jeito. Eu entrei no carro, olhei para minha mulher virou para mim e falou, não acredito que ele liberou a gente. Eu falei, eu também não, é só o poder do Espírito Santo de Deus. E dali saímos. Fomos morar em Porto Seguro, na verdade em Arraial da Ajuda. Ali nós fomos vendedor de churrasquinho na frente de uma fábrica de cerveja. Ali a gente tentou, eu vendi coxinha de bandeja na rua para poder ganhar o nosso sustento. Passamos fome ao ponto de não ter nada para comer, eu ter que ir num restaurante, pedir comida. E o cara, ele era cristão, e ele dava comida pra gente, ele mandava escolher a marmita que eu quisesse. Minha mulher ficava em casa envergonhada. Mas Deus permitiu que eu perdesse tudo. Mas ela foi guerreira e ficou comigo, não a perdi, porque era um presente de Deus. Diz que a mulher sábia edifica uma casa, que a mulher virtuosa tem a beleza que excede de todas as flores, né? E a minha mulher é uma mulher virtuosa. E nisso a gente ficou trocando lá 6 por meia dúzia. Eu arrumei um emprego numa pousada. E nessa pousada eu era muito maltratado. Fui trabalhar como chefe de cozinha, mas a dona, ela tinha, parece que uma paixão, um caso com esse chefe que tinha lá, e ficava naquela do cara para voltar, para não voltar, e me agredia o tempo todo, que nada que eu fazia estava bom. E chegou uma família para ficar lá uns dias, 15 dias, e eu comecei a tratar essa família como eu sempre trato as pessoas, dando o meu melhor. E conheci o patriarca da família, e falei para ele que se ele quisesse comer alguma coisa que fosse do agrado dele, que eu cozinhava para ele, que eu faria para ele com o maior gosto. E aí sim foi, ele pediu para mim fazer uma galinhada, ele pediu para mim fazer algumas comidas especiais para ele, uns tira-gosto. E conversa vai, conversa vem, eu contei a minha história para ele, igual eu tô contando para vocês. E ele mora aqui nos Estados Unidos. Ele virou para mim e falou, por que você não vai para os Estados Unidos? Lá você recupera tudo que você perdeu. E eu falei, irmão, como é que eu vou para os Estados Unidos? Eu não falo inglês, eu já estou passando dificuldade aqui. Eu estava numa situação que eu tinha um chinelo havaiana para usar e ele arrebentou, fiquei andando descalço um tempo. Então assim, a gente às vezes tinha só pipoca para comer em casa. Como é que eu poderia querer ambicionar ir para os Estados Unidos? Aí ele virou para mim e falou assim, se você quiser eu te levo. Eu falei, como você vai me levar? Ele falou, ó, eu arrumo um emprego para você lá, eu pago a passagem para você e depois você me paga. Eu falei, então eu quero. Falei isso dentro de mim, eu quero. Aí conversei com minha esposa, mas minha esposa tinha passado no Enem e tinha ganhado uma bolsa de faculdade na Universidade Federal da Bahia, lá de Porto Seguro, em Direito. E já tinha 6 meses que ela estava fazendo, o irmão dela que mora aqui nos Estados Unidos estava bancando ela.
E ela ficou muito decepcionada, porque a mãe dela tinha ficado feliz dela poder entrar para a faculdade, né? Seria a primeira filha da família, da família da mãe dela a se formar. E eu falei com ela, mas essa faculdade só fala de ideologia de gênero e de política. Você não aprendeu nada nesses 6 meses, então é o seguinte, eu vou. Aí ela conversou com a mãe dela falou, se for da vontade de Deus, que vocês vão, vá. E aí eu botei na minha cabeça que eu vou. E ele virou para mim e falou, a única coisa que você tem que fazer é tirar o seu passaporte e tirar o visto. Eu falei, nossa, como é que eu vou fazer isso? Vou ter que arrumar um emprego. Aí arrumei um emprego na praia, custei arrumar, mas arrumei um emprego na praia para mim, de garçom. E arrumei na outra barraca para Karen, de garçonete também. Resumindo, a gente trabalhava das 7 da manhã às 7 da noite. Ela praticamente saiu da faculdade, que ela enxergou que eu ia vir e ela ia ficar. E ela não queria desfazer o casamento, porque o nosso casamento ele é feito por Deus. Então o que Deus une, ninguém separa. Aí a gente trabalhou de manhã até de noite, de 7 da manhã às 7 da noite, todos os dias, de dezembro ao final de janeiro. A gente pegava, ganhava tipo 150 reais por dia, 100 reais por dia. A gente pegava esse dinheiro, a gente almoçava, porque na hora que a gente subia para ir para casa, 7 horas da noite, 6h30 da tarde, a gente almoçava esse horário e ia para casa. E a gente almoçava no restaurante do senhorzinho que abençoava a gente com a comida quando a gente não tinha trabalho. Passou o verão, acabou o verão lá é de 40 dias, e a gente tinha um ferro na cama que a gente ia botando dinheiro lá dentro. Quando a gente tirou o dinheiro no final do verão, tinha 5 mil reais, que era a conta exata de tirar o passaporte, de ir para São Paulo e tirar o visto. Seguimos as orientações de todo mundo. Você tem que ter um monte de papel, você tem que provar que você ganha dinheiro, que você tem terreno, você tem que... Nós não temos nada disso, como é que nós vamos comprovar? Nós pegamos e oramos. E uma das coisas que a gente fazia todos os dias quando a gente ia trabalhar, a gente descia a rua da praia, da ladeira da praia, orando, pedindo a proteção de Deus, pedindo Deus para estar na presença da gente, na nossa companhia, que Ele não deixasse a gente desviar nem para a esquerda nem para a direita, que Ele pudesse dar a direção da nossa vida, se fosse da vontade dEle, da gente ir, a gente ia todos os dias. E aí, tiramos o passaporte. Pegamos o dinheirinho que tinha e fomos para São Paulo. Pedimos um casal de amigos que a gente conheceu vendendo churrasquinho na porta da cervejaria lá em Arraial para receber a gente na casa deles. Eles receberam a gente na casa deles e a gente foi... Isso foi quando a gente veio para os Estados Unidos. Lá a gente ficou num hotelzinho baratinho que Karen arrumou, porque a gente já estava com o dinheirinho que a gente fez no verão. Resumindo, chegamos para tirar o passaporte, fomos simplesmente bem arrumados. Ela bem arrumada, eu bem arrumado, sem nada, sem nenhum documento, sem nada, só com os passaportes na mão. E aí chegamos antes do nosso horário, o cara colocou a gente na fila atrás do guichê lá. Chegamos no guichê, tinha outras pessoas nos outros guichês, e a pessoa estava sendo maltratada por aquele atendente. Eu olhei assim, uns 2 metros de distância, eu olhei e falei assim, meu Deus, caímos na mão desse cara, nossa, já vi que vamos ser reprovados. Aí ele dispensou o cara assim, grossamente, o cara saiu todo triste. Aí ele pegou e virou de costas. Eu comecei a orar ali, falei, Senhor, já dançou a nossa passagem, nossa ida para os Estados Unidos, a oportunidade que a gente tinha. Aí na hora que ele virou assim, ele virou e fechou a cortininha. Eu falei, não, graças a Deus, Senhor, obrigado, Senhor. Aí o rapaz virou para mim e falou assim, guichê 7. Aí eu pensei comigo, 7, número da divindade. Aí o cara olhou pro número e falou, não tem outro. Entramos na filinha, chegou a nossa vez, era um rapaz, ó. Ele virou pra mim e falou, você faz o quê? Eu falei, sou chefe de cozinha. Aí ele virou e falou assim, você vai fazer o que lá? Eu falei, eu vou fazer um sonho de criança, viajar com minha mulher. Você tem dinheiro para ir? Ele falou, eu falei, tem. Tem na conta e tem no cartão. Aí ele perguntou quanto. E eu sou crente, eu não posso mentir. Mas se eu falasse a verdade naquele momento, Deus entendeu que eu não podia falar outra coisa. Como é que eu ia falar que eu não tinha nada na minha conta querendo vir para os Estados Unidos se era a porta de Deus? Eu não tinha papel para comprovar, eu não tinha cartão, eu não tinha nada. Falei, eu tenho dinheiro. Aí ele falou, quanto? Eu falei, tem 20 mil.
mentir, coisa feia. Mas ali ele perguntou para ela, e ela faz o quê? Ela falou, faço direito na faculdade. Falou, boa viagem para vocês. Pegou o passaporte, falou, vai chegar para correio para vocês. Nós saímos dali assim, alegres, fomos embora. Dentro do carro a gente comemorou. Você vê que essa mentira me dói, porque de falar isso já mexeu comigo aqui, porque o Espírito Santo me incomoda. O Espírito Santo, ele não é apenas uma pomba que desce do céu, ele não é uma palavra que a gente lê na Bíblia. O Espírito Santo é um ser, ele tem a divindade, né? É a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, todos têm o mesmo poder. Ele veio para a terra, depois que Jesus foi para o céu, para poder nos acalmar, nos orientar, nos iluminar, nos dar força, nos segurar, nos sustentar. E quem tem relacionamento com Ele ouve. E isso para mim me dói o coração. Porque eu sou agraciado por Deus. Deus me dá mais do que eu mereço. E assim foi feito. Liguei pro rapaz, falei com ele, tô com o passaporte e o visto. Ele falou, então eu vou ligar pro restaurante, vou arrumar emprego para você. E arrumou. E mandou o dinheiro, a passagem para nós. E ele estava no Brasil no dia que eu ia embarcar. E a gente ficou de encontrar no aeroporto, porque ele ia me dar $2.000 para poder passar na alfândega com os $2.000. E lá e aqui nos Estados Unidos devolver para ele $1.000 e ficar com $1.000 no primeiro mês. Então eu disse Orlando, fiquei no hotel, gastei $200 no hotel em Orlando, comida, e fui para Boston, onde a gente morou e onde a gente começou a trabalhar lá no restaurante. Só que aquele negócio, né? Satanás invocado, né? Porque como é que um cidadão que era general do inimigo vai e faz as pazes com Deus e vira ministro do Evangelho, né? Aí cheguei no aeroporto, fui direto no restaurante para conhecer o lugar que ia trabalhar. O dono do restaurante me levou na cozinha, virou na cozinha e falou assim, esse aqui a partir de amanhã é o chefe da cozinha. Pra que ele falou isso? 6 funcionários, os 6 tinham 5, 6, 7 anos de trabalho com ele. Criou um motim dentro da cozinha, fui ficar lá só 2 meses, porque eu não aguentava a pressão. Tudo sobre minhas costas, o povo fazendo minha caveira, querendo me derrubar de tudo quanto é jeito. Resumindo, saí dali, fui trabalhar na faxina com a minha esposa. Trabalhamos na faxina à madrugada, de 11 da noite às 11 da manhã, durante 1 ano e meio, sem folga, sem feriado, todos os dias. A gente não podia sentar, que a gente dormia. A gente ficava assim, cansadíssimo. Nisso minha saúde começou a ir embora. Aí a gente veio tirar a carteira aqui em São Francisco e eu conheci uma pessoa. E eu conheci essa pessoa e fiz amizade com essa pessoa, achando que era uma pessoa boa. E aí mudamos de Boston para São Francisco. Atravessamos os Estados Unidos, para você ver como é que Deus é fiel. Com um carrinho velho que eu tinha comprado à vista, para não ficar devendo nada para ninguém, com o motor batendo, a gente atravessou os Estados Unidos. A gente pegou uma estrada que a primeira curva que ia ter no GPS era 3.500 milhas de distância. Então a gente atravessou os Estados Unidos e chegou aqui em São Francisco. Chegou em São Francisco, fomos morar na casa dessa pessoa. E ali começou o peso do inimigo sobre as nossas vidas. Por quê? Porque a pessoa que eu achava que era uma pessoa boa, e aqui eu não vou citar nomes, porque eu não quero denegrir a imagem de ninguém, eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor. Ele fazia coisas ilegais, ele pegava, trabalhava na transportadora, e aí ele pegava coisas dessa transportadora e guardava na casa dele, para vender pela internet. E eu e minha mulher doido para sair do quarto da casa dele lá, eu pensando que a hora que a polícia batesse lá, como é que eu ia explicar que catraca de canhão não é conhaque de alcatrão, ou então que mercado não é Bernardo, né? Saí de lá como? Aí começamos a orar e pedir a Deus, e isso estava me incomodando. Resumindo, Deus pegou e deu para minha mulher uma casa, um quarto numa casa,
E a minha mulher já estava querendo voltar para Boston de novo, porque ela estava, no dia que ela chegou, ela já queria voltar, de tão desiludida que ela ficou. E aí a gente mudou para esse quarto, na casa de uma mulher brasileira, que um quartinho bom, numa casa grandona, tranquila, no bairro tranquilo. E aí a gente saiu parecia que a gente saiu do purgatório, de um bairro totalmente cheio de violência, de sujeira, para os Estados Unidos mesmo, para um bairro limpo, tranquilo, onde as pessoas se respeitam, onde, na verdade, a gente mora na cidade. Olha como é que Deus é. Ele te chama para sentar com príncipes e reis. Ele colocou a gente nas cidades aonde tem mais ou menos 1/3 dos milionários do mundo. Milionários e bilionários do mundo estão nesse lugar que a gente vive. Então, é inexplicável a situação. Aí ficamos na casa dessa mulher, trabalhando de Instacard, e Deus incomodando a gente, porque você, para trabalhar no Instacard, você tem que ter uma conta que não é uma conta legal. Porque você, para ser legal, você tem que ter documento. A gente não tem documento. Então isso incomodava a gente, porque a gente não queria andar na presença de Deus só com a gente estava congregando, nós dois, um com o outro, ouvindo palavras e tal. Resumindo, e a gente não queria andar com coisas ilegais. Aí Deus pegou e deu a igreja pra gente. A gente conheceu, através dessa mulher que a gente morava, uma pessoa, e essa pessoa viu que a gente estava sedento da igreja e falou: mas tem uma igreja brasileira aqui. Olha aonde? Ela falou: eu levo vocês. Aí levou a gente. E a gente chegou nessa igreja, estava tendo uma campanha. Essa campanha é um pastor missionário muito bom, chamado Lécio, esqueci o sobrenome, mas um avivador, uma pessoa ungida de Deus. E a gente teve a oportunidade de chegar na igreja no primeiro dia do seminário dele. E fomos no seminário até o final. Até no dia da liderança a gente estava junto lá no seminário. E Deus falou muito no nosso coração. Uma das coisas que a gente não pode esquecer é que Deus abriu a porta para a gente no Brasil. A gente honrou a pessoa que dava comida para a gente. A gente não pode esquecer que a gente chegou nos Estados Unidos, a gente começou a ganhar dinheiro e a gente começou a mandar dinheiro para amigos e conhecidos que a gente via que estavam passando por dificuldades no Brasil, e pessoas que não tinham condições de mudar de vida. Então a gente começou a dizimar e ofertar na vida dessas pessoas. E quanto mais a gente fazia isso, mais Deus restituía a gente. Então, assim, aconteceu que a gente conheceu a igreja. Conhecendo a igreja, nesses 7 dias nós tivemos um processo de libertação. E nessa libertação, a gente ficou tão impactado que a gente andava de carro, eu e minha mulher, a gente saía. E para quem não conhece Instacard é fazer compra no supermercado para as pessoas. Então você ganha 30, 50, 25, 100 dólares para ir no supermercado fazer compra para uma pessoa e levar na casa dela, específica, com as coisas que a pessoa quer. Resumindo, Deus nos colocou na igreja. Na igreja conversamos que a gente não estava aguentando mais morar na casa dos outros, que a gente queria nosso espacinho para ser um espacinho de Deus abençoado, para a gente abençoar vidas, fazer reuniões na nossa casa. Resumindo, Deus arrumou pra gente um apartamento. Minha esposa descobriu na internet esse apartamento. Esse apartamento que a gente mora é um apartamento de Deus, que é no bairro que eu te falei, onde moram os milionários. Para você ter noção, um apartamento de 2 quartos nesse lugar fica de 2.500 a 3.000 dólares. A gente conseguiu por 1.875. Um preço que ninguém acredita quando a gente fala. Você vê que Deus, ele zela pelas pessoas. E aí a gente foi morar nesse lugar. Indo morar nesse lugar, Deus abriu a porta de trabalho para minha esposa, onde ela é babysitter. E ela trabalha de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 da tarde. Tá? No outro trabalho a gente trabalhava todos os dias, sábado, domingo, segunda, terça, todos os dias, das 7 da manhã até às 5, 4, 6 da tarde, todos os dias. E arrumou um emprego para mim, que eu levo crianças para a escola. De manhã eu pego 2 crianças, levo no colégio, de tarde eu pego essas crianças e levo para casa. Hoje em dia nós trabalhamos menos, ganhamos mais do que a gente ganhava e estamos na presença de Deus. Eu tive a oportunidade na igreja, me apareceu para ser chefe de cozinha de uma churrascaria brasileira, rodízio, que estava abrindo em Vacaville.
o dono me chamou, me ofereceu $5.500 nos primeiros 2 meses, passando para $7.500 depois do segundo mês. Eu recusei porque eu ia ter que trabalhar, e ele ainda me dava o domingo para a igreja e a segunda para descansar. Domingo eles não dão para lugar para ninguém, porque é o dia de maior movimento, mas eles estavam me dando. E eu senti no meu coração que aquilo ali não era de Deus, porque se fosse de Deus, eu teria aceitado. Aquilo ali era uma estratégia do inimigo para me afastar do reino dos céus. E eu estou aqui na terra para trabalhar, eu já perdi o prazer das coisas da terra. Mais vale acumular tesouro no reino do céu, onde a traça e a ferrugem não come. Você entendeu? Porque aqui mais vale pouco com Deus do que muito com o diabo, irmão. Eu tenho experiência disso na minha própria família, entendeu? Quanto mais obcecado pelo dinheiro você fica, mais congelado você fica, doenças vêm, as pessoas perdem contato com você, né? Então assim, e as coisas mais gostosas da vida não custam um centavo. Olha, escuta isso, ó. Isso aí é a natureza louvando e agradecendo a Deus. Eu amo esse lugar, eu amo esse lugar. Olha isso aqui, vê se isso aqui tem preço. Não tem preço, irmão. Então, resumindo, voltei para a igreja, estou com Deus, tenho feito minha caminhada, buscando cada vez mais estar na presença dEle. Ele tem nos honrado. De qualquer forma, eu estou falando isso aqui, não pelas coisas que Ele fez na minha vida, mas sim pelo que Ele é, tá? E de uma certa forma também para quem está distante de Deus, poder saber que é melhor estar na presença de Deus. Anteontem eu cheguei em casa e eu tinha brincado com Deus, brincado assim, né? Eu tenho orado muito, tenho buscado muito, tenho pagado preços e tenho tido um relacionamento íntimo com Deus. E nesse relacionamento íntimo com Deus eu faço das Escrituras o que está nas Escrituras. Eu oro como Jesus, então eu olho para o céu e falo: Senhor, eu já te agradecendo por aquilo que eu te peço, que eu sei que tudo que eu te peço o Senhor me dá. Eu queria te agradecer por isso, que eu sei que o Senhor vai trazer para mim. E nisso eu falei: Senhor, a única coisa que falta na minha casa é uma mesa. E eu queria que o Senhor mandasse essa mesa para mim. E se o Senhor puder mandar essa mesa na porta de casa, Senhor, porque eu não vou ter como botar essa mesa dentro do carro. Então eu queria que o Senhor botasse essa mesa na porta de casa para mim. E falei isso com minha esposa. E minha esposa olhando mesas e mesas e mesas, e mesas grandes, mesas bonitas, mesas de $100, $150, porque cada um vende de um valor na internet. E ela chegou em casa e tomou um susto, que ela entrou dentro de casa e estava lá uma mesa simplesinha, no meio da sala, pequenininha. E ela olhou para mim e falou: que mesa é essa? Eu falei: essa foi a mesa que Deus mandou. Ela falou: como? Eu falei: cheguei hoje, ela estava na porta de casa. E eu peguei ela e trouxe. E ela, para mim, tem mais valor do que os móveis todos que estão na casa, porque ela foi Deus que me deu. Aí ela virou para mim e falou assim: mais do que os móveis não, porque os móveis também foi Deus que deu. Então, eu não tenho nada a falar além disso. Eu queria mais que vocês ficassem com Deus, que vocês soubessem que o mais importante na vida, good morning, é Deus. O mais importante na vida é Deus. Feliz daquele que descansa no Senhor, porque esse correrá como costa e não se cansará, né? Aquele que é protegido por Deus, está escrito na Escritura, que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, né? E que tem também, viu, irmão, para você que está distante de Deus, volta, vale muito a pena. Você não faz ideia de quanto vale a pena. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem desceu ao coração do homem as coisas que são separadas para aquele que verdadeiramente amam a Deus. Jesus abençoe o dia de vocês. Desculpa se ficou grande, mas assim, eu vou ter que escrever um livro, porque na verdade ainda tem muita coisa que não entrou aí. Que seja para glorificar, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém.